O pessoal, aqui é a Claire Bennett, 26 anos, com olheiras permanentes e uma experiência de garçonete que me diz na hora quando a coisa azedou. Eu nunca tinha entrado numa sala assim, num camarote privado do Bellamy's, que fica 3 andares acima da Quinta Avenida. Tudo vidro fumê, toalhas brancas e uma luz que faz os ricos parecerem ainda mais ricos. Trabalhava lá há 11 meses, tempo suficiente para conhecer os clientes pelo relógio e saber que o Sr. Oliveira gosta de limão sem ter que pedir. Era uma quinta-feira chuvosa, como tantas outras. O som dos talheres batendo na louça, o piano tocando ao longe, a conversa murmurada sobre coisas que eu nunca poderia comprar. Eu tinha aceitado um turno extra porque o aluguel vencia na segunda-feira. Simples assim, mais horas, menos pânico. Foi aí que a Marisa, uma das servers dos camarotes, passou por mim pálida e me pediu para cobrir a mesa 18 enquanto ela resolvia um problema lá embaixo. E eu ouvi 80. Esse foi o meu erro. A mesa 80 ficava atrás de uma porta de vidro escuro, no fim do corredor oeste. Eu devia ter reparado que não havia mesa 80 no meu mapa. Devia ter reparado que o meu gerente quase deixou cair o tablet quando viu para onde eu ia. Em vez disso, bati uma vez e entrei. 6 homens sentados em volta de uma longa mesa de nogueira. Ninguém comia. Papéis espalhados ao lado dos pratos intocados, e o silêncio tinha um peso estranho, como se uma conversa tivesse parado exatamente quando eu cheguei. Foi aí que vi o homem na cabeceira da mesa, o Sr. Grant Mercer. E eu ainda não sabia o nome dele. Só sabia que todos os outros pareciam arranjados em volta dele como móveis em volta de uma lareira. Ele parecia ter uns 30 e poucos anos, cabelo castanho escuro, um fato carvão e uma expressão mais calma do que qualquer raiva poderia ter causado. Essa calma me deixou mais nervosa do que a fúria. O meu gerente apareceu atrás de mim, ofegante. Sr. Mercer, peço desculpa. Ela não foi designada para esta sala. Os olhos cinzentos do homem passaram do gerente para mim. Sei, disse ele. 2 palavras, silenciosas e controladas. O gerente tocou-me no cotovelo. Claire, lá fora. Eu comecei a virar-me, mas um dos homens queixou-se que o copo de água dele estava vazio. O instinto falou mais alto. Anos a aprender que embaraços não pagam o aluguel. Então, dei um passo em frente, enchi o copo dele e depois movi-me pela mesa o mais profissionalmente que pude. Ninguém falava. Eu sentia o Sr. Grant a observar-me. Não de forma rude, nem sequer desconfiada, apenas com atenção. Quando cheguei a ele, ele cobriu o copo com 2 dedos. Não, obrigado. Claro, segui em frente. Atrás de mim, alguém soltou uma risadinha nervosa e disse: Grant, sobre a proposta, acho que todos aqui concordam que é exatamente o que você precisa. Eu não devia ter reagido, mas depois de 10 anos em restaurantes, eu conhecia o som de um cliente a dizer que o bife estava ótimo enquanto o empurrava silenciosamente. O Sr. Grant deve ter visto algo na minha cara. Você discorda? Perguntou ele. Virei-me devagar. Senhor, o senhor fez uma cara. Todos os olhos voltaram para mim. O meu gerente parecia pronto para desaparecer através do chão. Não era o meu lugar. O Sr. Grant recuou ligeiramente. Essa não foi a minha pergunta. E de repente, eu entendi algo que mais ninguém naquela sala parecia disposto a admitir. Ele já não me estava a pedir para o servir. Ele estava a pedir-me para lhe dizer a verdade. Acho que todos nesta mesa têm medo de lhe dizer não. As palavras saíram antes que o bom senso pudesse trazê-las de volta. Seguiu-se um silêncio. Não um silêncio comum. Este era o tipo que me fez subitamente consciente do piano suave além da porta, da chuva contra as janelas, até mesmo da pequena bolha a subir pela água com gás no copo ao meu lado. O meu gerente olhou-me fixamente. Um dos homens baixou os olhos para a mesa. Outro ajustou o punho da camisa como se tivesse descoberto algo fascinante. O Sr. Grant Mercer não fez nenhuma dessas coisas. Ele observou-me. Todos? Perguntou ele. Engoli em seco. Eu devia voltar para minha secção. Devia, disse o meu gerente rapidamente. O Sr. Grant ergueu uma mão. O meu gerente parou. Foi um gesto tão pequeno que quase perdi o que ele significava. Você disse todos, repetiu o Sr. Grant. Por quê? Havia 6 homens de aspecto poderoso naquela sala. E de alguma forma,
A única pessoa a perguntar a uma garçonete o que ela pensava era o homem que eles tinham passado a noite a tentar impressionar. Ninguém discordou de si desde que entrei, disse eu, pousando a garrafa cuidadosamente. Um homem de cabelos prateados perto da janela deu um sorriso apertado. Com respeito, jovem senhora, a senhora está aqui há 5 minutos. Exatamente. Olhei para ele e eu já sei o que toda a gente acha que o Sr. Mercer quer ouvir. O meu gerente sussurrou o meu nome como um aviso. Ele inclinou-se para a minha cara, mas a expressão do Sr. Grant mal mudou. O canto da sua boca mexeu-se. E o que é que você acha que eu quero ouvir? Que a proposta é perfeita. É? Eu não sei. Eu sou garçonete. Não li. Alguém riu por baixo do chapéu. O Sr. Grant não. Então o que é que você sabe? Olhei à volta da mesa. Sei quando as pessoas estão a tentar muito para deixar alguém feliz. Os olhos do Sr. Grant afiaram-se. Experiência em restaurantes. 10 anos. Começou com 16. Uma lanchonete fora de Albany. Turno de pequeno almoço aos fins de semana. As pessoas ficam muito honestas perto de panquecas. Isso arrancou-lhe uma risada verdadeira, silenciosa e breve. Mas a reação à volta da mesa assustou-me mais. Toda a gente notou. O Sr. Grant olhou para o homem que elogiou a proposta. Martin, o que há de errado com ela? Martin piscou os olhos. Nada, Grant esperou. Martin pigarreou. Talvez haja algumas preocupações sobre o cronograma. Há 5 minutos, você chamou-a de impecável. Eu posso ter sido demasiado otimista. O Sr. Grant olhou para mim outra vez. Eu desejava que ele parasse de fazer isso. A sua atenção parecia estranhamente precisa, como se o resto da sala tivesse suavizado nas bordas. Qual é o seu nome? Claire Bennett. Tem medo de mim? Claire Bennett. Os meus dedos apertaram a garrafa. Mentir teria sido mais fácil. Um pouco. Vários homens trocaram olhares. Grant inclinou a cabeça. Mas você ainda disse isso. Eu também tenho medo de perder o meu emprego. Lancei um olhar ao meu gerente. Isso é diferente de lhe mentir. Por um momento, ninguém se moveu. Então Grant olhou à volta da sua mesa privada para homens em fatos feitos à medida que de repente pareciam profundamente interessados nos seus papéis. Aparentemente, disse ele, a Claire conseguiu em 5 minutos o que o resto de vocês não conseguiu gerir durante toda a noite. O meu gerente deu um passo em frente. Sr. Mercer, posso designar a sua servidora habitual imediatamente. Não. O olhar do Sr. Grant permaneceu em mim. A Claire fica. A Claire fica. O meu gerente abriu a boca, pensou melhor e recuou silenciosamente. E eu desejava ter a opção dele. Em vez disso, fiquei ao lado de uma mesa de nogueira rodeada por homens que provavelmente gastavam mais em jantar do que eu ganhava num mês, segurando uma garrafa de água com gás como se fosse o único objeto normal que restava no meu mundo. A reunião recomeçou, mas algo tinha mudado. Martin parou de chamar a proposta impecável. Outro homem admitiu que o cronograma dependia de licenças que não tinham sido aprovadas. Um terceiro questionou se os custos projetados eram realistas. O Sr. Grant ouviu sem interromper. Falou pouco nos próximos 15 minutos. Isso surpreendeu-me. Eu esperava que um homem com o seu tipo de autoridade dominasse todas as conversas. Em vez disso, ele parecia coletar informações. Um olhar, uma hesitação, o meio segundo antes de alguém responder. E eu conhecia esse hábito. As garçonetes também o aprendiam. Você observava o cliente que dizia que tudo estava bem enquanto olhava para um prato intocado. Você notava o casal a celebrar um aniversário sem se olharem. As pessoas diziam uma coisa, as suas mãos geralmente diziam outra. Quando a reunião finalmente terminou, as cadeiras arrastaram-se pelo chão de madeira. Os homens recolheram as suas pastas e ofereceram cumprimentos educados ao Sr. Grant. Martin passou por mim sem fazer contato visual. Tentei não sorrir. O meu gerente apareceu à porta. Claire, a sua secção precisa de si. 1 minuto, disse o Sr. Grant. Todos saiam. O meu estômago apertou. O último convidado saiu, seguido a contragosto pelo meu gerente. A porta de vidro fechou-se. De repente, a sala privada pareceu o dobro do tamanho.
O Sr. Grant tirou algo do casaco e colocou várias notas dobradas ao lado do seu copo intocado. Pela inconveniência, fiquei a olhar para o dinheiro. Era demasiado. Peguei nele, contei o suficiente para uma gorjeta generosa e coloquei o resto de volta à sua frente. As suas sobrancelhas ergueram-se. Há algum problema? Você pagou a mais. Sei o que deixei. Então, definitivamente, pagou a mais. Fique com ela. Não, obrigado. A sua expressão tornou-se quase divertida. A maioria das pessoas não me devolve dinheiro. A maioria das pessoas provavelmente não tinha que explicar $500 em gorjetas a um gerente de restaurante que já achava que ela tinha arruinado a noite dele. O Sr. Grant olhou para as notas e depois de volta para mim. Você acha que eu estou a comprar o seu silêncio? Não. Eu arrumei os copos de água porque as minhas mãos precisavam de algo para fazer. Acho que você está habituado a resolver momentos desconfortáveis com dinheiro. A diversão desapareceu. Por um segundo, perguntei-me se eu tinha finalmente ido longe demais. E você não quer o meu dinheiro? Eu quero a gorjeta que ganhei. E o resto? Eu não a ganhei. A chuva sussurrava contra as janelas atrás dele. Grant recostou-se, estudando-me com aquele olhar desconcertantemente paciente. Você disse a 6 homens que eles tinham medo de mim. Você fez o Martin admitir algo que ele evitou durante 2 horas. Eu diria que isso tem valor. Então envie-me um contrato de consultoria. A sua risada surpreendeu ambos. Sorri antes de poder parar. Por que está a falar comigo assim? Perguntou ele. Assim como? Como se o meu nome não significasse nada para você. Hesitei. Deveria? Os seus olhos mantiveram os meus. Você realmente não sabe quem eu sou. Eu sei que você é Grant Mercer. Sei que o meu gerente quase deixou de respirar quando eu entrei na sua sala. Sei que homens adultos mudam as suas respostas quando você olha para eles. Coloquei o último copo na minha bandeja. Mas também sei que você está sentado a uma mesa com pessoas há horas, e ninguém parecia confortável o suficiente para lhe dizer a verdade. Grant ficou completamente imóvel. Eu esperava aborrecimento. Em vez disso, algo mais silencioso cruzou o seu rosto. Cansado. O que é que isso me torna? Perguntou ele. Levantei a bandeja. Um homem que se esqueceu do som de uma sala honesta. Você diz sempre exatamente o que está a pensar? Quando estou cansada o suficiente para esquecer o bom senso. Eu esperava que isso acabasse a conversa. Em vez disso, a sua risada silenciosa seguiu-me para o corredor. Pelo resto do meu turno, tentei convencer-me de que o encontro não significava nada. O Bellamy's estava cheio novamente em minutos. Pedidos entravam, pratos saíam. Alguém na mesa 22 queria outra garrafa de vinho. Um casal perto das janelas celebrava o seu 40º aniversário e eu encontrei uma vela para a sobremesa deles, porque pequenas coisas importavam quando não se podia pagar as grandes. À meia-noite, Grant Mercer deveria ter se tornado noutra história estranha de cliente. Ele não se tornou. 3 noites depois, entrei no meu turno de sábado e encontrei-o sentado na mesa 14, não no camarote privado. Mesa 14, bem no meio da minha secção. Sem comitiva, sem porta fechada, apenas Grant num casaco azul escuro a ler algo no telemóvel, enquanto famílias e casais conversavam à volta dele. Parei ao lado da estação de serviço. Por que ele está lá? Sussurrei. O meu gerente já parecia exausto. Jill, é sua secção. Por que, Claire? Quando um cliente pede um servidor, geralmente não interrogamos sobre as suas motivações emocionais. Peguei num menu. Isso foi quase engraçado. Por favor, não lhe diga isso. Grant olhou para cima antes de eu chegar à mesa. Boa noite, Claire. Sr. Mercer. Grant. Isso depende. Está a pedir o jantar ou a conduzir outra reunião de negócios com a sua garçonete? A boca dele curvou-se. Jantar. Então, Sr. Mercer está ótimo. Entreguei-lhe o menu. Ele pediu salmão grelhado, batatas assadas e café. Nada extravagante, nada difícil. Durante quase 1 hora, ele mal falou comigo para além de por favor e obrigado. De alguma forma, isso tornou a sua presença mais estranha. Eu continuava a apanhá-lo a notar coisas. Não eu exatamente, mas a sala. Quando levei uma cesta extra de pão ao Walter, o nosso lavador de pratos,
porque ele trabalhava desde o meio-dia sem pausa, Grant notou, quando um novo servidor introduziu um pedido errado e entrou em pânico. Ou silenciosamente troquei 2 mesas para que ela pudesse corrigir antes que o nosso gerente visse. Grant notou isso também. Finalmente, enquanto eu enchia o seu café, ele perguntou: "Você resolve os problemas de todos?" "Apenas os baratos." "E os seus?" Pausei. "Esses são geralmente mais caros." Ele parecia querer perguntar algo mais, mas uma voz aguda subiu perto do balcão do recepcionista. Um cliente estava a queixar-se de um jovem ajudante que tinha deixado cair um garfo ao lado da sua cadeira. O rapaz parecia ter 16 anos e estava aterrorizado. O meu gerente apressou-se a pedir desculpas repetidamente. Antes que pudesse parar-me, intervi. "Foi culpa minha", disse eu. "Pedi-lhe para limpar demasiado depressa." "Não foi culpa minha. O Sr. Grant sabia disso." Os seus olhos encontraram os meus imediatamente. O cliente acalmou-se depois de uma sobremesa gratuita, e o rapaz sussurrou: "Obrigado", quando chegamos à cozinha. "Não me agradeça", disse eu a ele. "Apenas vá mais devagar da próxima vez." Quando voltei, Grant tinha terminado o seu café. "Você mentiu", disse ele. "Aparentemente, eu sou complicada. Você disse-me que mentir era diferente de ter medo." Eu recolhi a sua chávena. Aquele rapaz precisava de alguém ao lado dele. Os homens na sua mesa precisavam de alguém para os enfrentar. Grant considerou aquilo por vários segundos. "Você tem regras. Toda a gente devia, até para mim." Encontrei os seus olhos, especialmente para as pessoas que estão habituadas a que toda a gente curve as suas. Ele não disse nada depois disso. Quando ele saiu, encontrei uma gorjeta normal de 20% debaixo da sua chávena de café. Sem notas extra, sem tentativa de me impressionar, apenas o valor que eu tinha ganho. Sorri apesar de mim. Então o meu gerente aproximou-se com um envelope. Isto veio da sede. O meu estômago desceu. O que fiz eu agora? Nada. O seu horário foi alterado. Sem mais turnos de fecho durante o próximo mês. Olhei para as janelas da frente. Grant estava lá fora, debaixo do toldo, à espera do carro dele. De repente, a gorjeta normal não parecia nada normal. Passei diretamente pelo restaurante, abri a porta da frente e chamei o nome dele. Grant virou-se. "Você mudou o meu horário?" Ele não fingiu que não percebia. "Você trabalha até tarde demais. Mude-o de volta." "Claire, não me facilite a vida só porque você pode." Pela primeira vez desde que o conheci, Grant Mercer parecia genuinamente pego de surpresa. "Por quê?" Dei um passo à frente, a chuva a misturar-se na calçada entre nós. "Porque então eu nunca saberei o que ganhei e o que veio de você." "Mude-o de volta", disse eu outra vez. Grant ficou debaixo do toldo enquanto a chuva prateava a rua atrás dele, a sua expressão ilegível. A maioria das pessoas consideraria menos turnos de fecho um favor. Então faça favores para as pessoas que os pedem. Os seus olhos estreitaram-se ligeiramente, não com raiva, mas com concentração. "Você vai para casa depois da meia-noite." "Às vezes apanho o metro." Isso devia tranquilizar-me. É suposto lembrar-lhe que eu tinha uma vida antes de você se sentar na mesa 14. Por vários segundos, a cidade encheu o silêncio entre nós. Pneus sussurraram no asfalto molhado. Uma buzina soou algures na Quinta Avenida. Grant finalmente tirou algo do casaco para pegar no telemóvel. "O que é que você está a fazer?" "A mudar de volta." Ele fez uma chamada, sem discussão, sem explicação. "Restaure o horário original da Claire Bennett." Então ele desligou e guardou o telemóvel. Feito. Pisquei os olhos. Eu tinha preparado mais 3 argumentos. Tão fácil. Você pediu-me para o mudar de volta. Eu também lhe pedi para não interferir em primeiro lugar. Essa lição parece exigir mais prática. Quase sorri. Quase. "Boa noite, Grant." Virei-me em direção ao restaurante. "Claire." Olhei para trás. Eu estava a tentar ajudar. Havia algo inesperadamente humano na forma como ele disse isso. Sem comando, sem confiança polida, apenas uma explicação. "Eu sei", disse eu, "mas ajudar alguém sem a ouvir ainda pode tornar-se outra forma de controlar a sala." O rosto dele ficou imóvel.
Saí antes que pudesse arrepender-me de o ter dito. Nas 2 semanas seguintes, Grant voltou 4 vezes. Ele nunca mais pediu tratamento especial. Sentou-se na minha secção quando havia uma mesa disponível. Se não havia, ele esperava. Esse facto sozinho quase quebrou a compreensão do universo do meu gerente. Lentamente, as nossas conversas mudaram. Aprendi que o Grant bebia café preto, mas esperava sempre que arrefecesse. Ele aprendeu que eu estava a poupar dinheiro para terminar um certificado de gestão de hospitalidade à noite. Aprendi que ele odiava elogios vazios. Ele aprendeu que eu odiava pessoas que estalavam os dedos para os servidores. Nada entre nós parecia dramático. Era isso que o tornava perigoso para minha vida cuidadosamente ordenada. Ele ouvia. Ouvia de verdade. Então, numa quinta-feira, o camarote privado foi reservado novamente. Mesma porta de vidro escuro, mesma mesa de nogueira. Vários rostos familiares voltaram, incluindo Martin. Eu fui designada para a sala principal, exatamente onde queria estar. Por volta das 21h30, levei uma conta para a mesa 20 quando passei pelo corredor de serviço e ouvi Martin a falar baixinho perto da porta do camarote privado. Segunda-feira de manhã, disse ele ao telemóvel. Isso dá-nos tempo antes que o Mercer perceba que os números foram revistos. Continuei a andar. Não é da minha conta. 3 passos depois, parei. Números revistos. Mais cedo naquela noite, eu tinha levado café para o camarote privado quando outra servidora precisou de ajuda. Martin tinha se queixado que as cifras finais tinham sido bloqueadas desde terça-feira. Lembrei-me porque o Sr. Grant tinha perguntado 2 vezes. Terça-feira bloqueada. No entanto, agora Martin falava de números revistos. O meu estômago apertou. Talvez eu tivesse mal interpretado. Talvez houvesse uma explicação razoável. Pessoas como o Grant tinham contabilistas, advogados, consultores, pessoas cujo trabalho era saber essas coisas. O meu trabalho era carregar pratos sem os deixar cair. Disse isso a mim mesma todo o caminho de volta para a estação de serviço. Então lembrei-me do Sr. Grant a perguntar por que é que todos tinham medo de lhe dizer não. Lembrei-me da sua gorjeta normal de 20%, da sua única chamada telefônica a mudar o meu horário de volta. Mais do que tudo, lembrei-me da expressão no rosto dele quando lhe disse que uma sala honesta importava. 10 minutos depois, estava novamente de pé, em frente àquela porta de vidro escuro. Desta vez, não tinha chegado por acidente. Bati. A conversa parou lá dentro. O Sr. Grant olhou para cima quando entrei. Claire. Fechei a porta atrás de mim. O meu coração batia mais alto do que o piano lá fora. Preciso de lhe dizer algo, disse eu. E acho que alguém nesta mesa não vai gostar. Comece pelo princípio, disse o Sr. Grant. Ele não olhou para Martin. Ele olhou para mim. Isso, de alguma forma, fez a sala parecer ainda mais silenciosa. Mantive as mãos cruzadas à frente para que ninguém pudesse ver que estavam a tremer. Esta noite mais cedo, trouxe café para cá. Ouvi o Sr. Martin dizer que os números finais tinham sido bloqueados desde terça-feira. Martin recuou. Isto é absurdo. Continuei antes que a coragem tivesse tempo de me deixar. Há cerca de 15 minutos, passei por ele no corredor de serviço. Ele estava ao telefone. Ele disse que segunda-feira de manhã daria tempo a alguém antes que você percebesse que os números foram revistos. A expressão do Sr. Grant não mudou. Palavras exatas. Você lembra-se de um pedido de jantar de 6 meses atrás, disse ele. Presumo que se lembra disto. Martin interrompeu, a sorrir de uma forma que parecia dolorosamente forçada. Certamente não vamos reestruturar uma discussão séria, porque uma garçonete ouviu metade de uma chamada telefônica. Aí estava. Uma garçonete, não a Claire, não uma pessoa, um uniforme a carregar informação inconveniente. O Sr. Grant virou-se finalmente para ele. Então isto deve ser fácil de esclarecer. Mostre-me os números de terça-feira. Martin não estendeu a mão para os pegar. A pausa durou talvez 2 segundos. Pareceu 20. Outro homem abriu o seu portátil. O Sr. Grant pediu-lhe para comparar a versão circulada na terça-feira com a versão preparada para segunda-feira. Teclas clicavam. A chuva batia suavemente contra as janelas. Ninguém olhava para mim agora. Há mudanças, disse o homem finalmente.
O Sr. Grant permaneceu imóvel. Quantas? Suficientes para terem sido reveladas? Martin suspirou. Há contexto. Geralmente há, disse o Sr. Grant. A sua voz era baixa, quase cansada. Explique-o. O que se seguiu não foi dramático. Gritos, ameaças. Isso, de alguma forma, tornou tudo mais desconfortável. Martin admitiu que as projeções tinham sido ajustadas para tornar a proposta mais forte antes da aprovação final. Ele insistiu que planeava explicar tudo mais tarde. Grant ouviu até ele terminar. Então fechou a pasta. A proposta está suspensa. Vamos rever todos os números de forma independente amanhã. Martin olhou fixamente para ele. Você está a acreditar na palavra dela e não na minha. Não. Grant lançou um olhar na minha direção. Eu levei o seu aviso a sério o suficiente para verificar o seu trabalho. Os números responderam ao resto. Martin recolheu os seus papéis e saiu sem me olhar. Um a um, os outros seguiram até que Grant e eu ficamos sozinhos novamente. Soltei o ar que tinha prendido. Eu devia voltar para as minhas mesas. Você podia ter ignorado o que ouviu. Eu tentei. Por que é que você voltou? Olhei através do vidro para a sala de jantar onde as pessoas estavam a comer sobremesa sob luzes quentes como se nada tivesse acontecido. Porque você ouve quando lhe digo a verdade antes. O seu olhar baixou por um momento. Pessoas que me conhecem há anos sentaram-se nesta mesa e não disseram nada. Talvez eles tivessem mais a perder. Você podia ter perdido o seu emprego. Sim. No entanto, você atravessou aquela porta de qualquer maneira. Dei de ombros, embora o meu coração ainda não tivesse acalmado. Alguém tinha que estragar a sua noite. Grant sorriu levemente, mas desapareceu rapidamente. Trabalhe para mim. Eu olhei para ele. O quê? Não aqui. Para mim? Eu posso pagar-lhe mais do que este restaurante jamais lhe dará. Você terá segurança, estabilidade, qualquer horário que queira. Há 2 semanas, essa oferta poderia ter parecido um resgate. Agora eu entendi o problema. Você está a fazer isso de novo. A testa dele franziu-se. A fazer o quê? A tentar resolver algo com poder antes de perguntar se eu quero que seja resolvido. Grant ficou em silêncio. Dei um passo mais perto da mesa. Você não precisa de mais uma pessoa que concorda com você porque você assinou o cheque dela. Não foi por isso que ofereci. Eu sei. A minha voz suavizou. Mas se você quer honestidade de mim, então não me coloque numa posição onde a honestidade começa a custar-me algo sempre que você não gosta disso. Ele estudou-me por um longo momento. Então assentiu uma vez. Sem discussão, sem comando, apenas aceitação. Quando cheguei à porta, ele falou novamente. Claire, virei-me. Você agradeceu. Sorri. Vê, você está a aprender. E, pela primeira vez, Grant Mercer não teve nada para responder. Você continua a oferecer-me coisas que eu nunca pedi. Grant ficou perto da janela do camarote privado, uma mão pousada ao lado da pasta que Martin tinha deixado. Eu ofereci-lhe um emprego, Claire. Um emprego comigo? Há alguma diferença? Dei-lhe um olhar. Você quer mesmo que eu responda a isso? Algo quase divertido passou pelos seus olhos, mas eu estava demasiado perturbada para sorrir. O restaurante tinha esvaziado à nossa volta. Para lá do vidro, os servidores preparavam mesas sob lustres diminuídos, enquanto a chuva pintava Manhattan em riscos prateados. Grant tinha oferecido estabilidade tão casualmente como outro cliente poderia oferecer café, melhor dinheiro, melhores horas, proteção contra todos os problemas comuns, à volta dos quais eu passava a vida a calcular. Aluguel, propinas, comboios atrasados, contas inesperadas. Por um segundo perigoso, tinha imaginado dizer sim. Era exatamente por isso que tinha que dizer não. Eu passei anos a construir algo que me pertence, disse eu. Não é impressionante. Eu carrego pratos. Eu estudo depois da meia-noite. Eu conto o dinheiro das compras antes do dia do pagamento. Mas cada passo é meu. Grant observou-me sem interromper. Você acha que aceitar ajuda tira isso? Não. Aceitar ajuda não é o problema. Ter alguém a decidir que ajuda eu preciso sem me perguntar é. A mandíbula dele apertou-se ligeiramente. Eu não estou a tentar controlá-la.
Talvez não intencionalmente. Aproximo-me da mesa, mas você está habituado a resolver tudo tomando uma decisão. Alguém mente para você, você substitui-os. Algo corre mal, você toma uma decisão. Alguém que você ama tem um problema, você remove-o. Os seus olhos afiaram-se na frase ama, mas ele deixou-me continuar. Isso provavelmente funciona no seu mundo. Normalmente, eu não sou o seu mundo. Silêncio. Aí estava. O limite que nenhum de nós tinha nomeado. Grant olhou para a cidade. Você sabe o que as pessoas geralmente me pedem? Dinheiro, dinheiro, apresentações, posições, favores, acesso. Deu um sorriso sem humor. Às vezes, elas passam meses a fingir amizade antes de perguntar. Isso parece solitário. As palavras saíram mais suaves do que eu pretendia. Ele olhou de volta para mim. É eficiente. Aquilo não era o que eu tinha dito. A sua expressão mudou. Pela primeira vez, vi o cansaço por baixo de todo aquele controlo. Não, disse ele. Não era. Peguei num copo de água abandonado e coloquei-o na minha bandeja. Você sabe o que eu acho. Eu aprendi que pará-lo seria difícil. Você não precisa de mais uma pessoa que tenha medo de você, Grant. O rosto dele ficou completamente imóvel. Você precisa de alguém que tenha permissão para o decepcionar e ainda assim se afastar. A chuva parecia mais alta. Ele podia ter me despedido. Podia ter me lembrado exatamente quem ele era. Em vez disso, perguntou, e se essa pessoa se afasta? Engoli em seco. Então você deixa-a. Algo nos seus olhos fechou-se. Não é raiva, é reconhecimento. Isso é simples. Não, é difícil. Levei a bandeja para a porta, mas a voz dele parou-me. Claire, o que exatamente você quer de mim? Virei-me. Era a primeira vez que ele perguntava. Não presumia, não arranjava, perguntava. Nada naquela noite. Grant assentiu lentamente. Então nada é o que você vai ter, sorri, apesar da dor nas minhas costelas. Essa pode ser a coisa mais simpática que você me ofereceu. 3 dias passaram sem que Grant aparecesse no Bellamy's. Depois 5, depois 9. Ele não ligou para o restaurante. O meu horário permaneceu intocado. Nenhum envelope misterioso apareceu. Nenhum presente caro chegou. Na segunda semana, eu entendi o que ele tinha feito. Grant Mercer, um homem habituado a mover salas inteiras com uma frase, tinha ouvido a minha. Ele estava a deixar-me ir. Eu deveria ter sentido alívio. Em vez disso, sempre que a mesa 14 permanecia vazia, eu notava. Na terceira semana, parei de fingir que não olhava para a mesa 14 sempre que a porta da frente se abria. Grant tinha feito exatamente o que eu pedi. Sem chamadas, sem favores, sem mudanças silenciosas feitas pelas minhas costas. Nada. Eu deveria ter ficado satisfeita. Em vez disso, a sua ausência seguiu-me durante todos os turnos, como uma música que parou a meio. Então pequenas coisas começaram a mudar no Bellamy's, e de alguma forma, eu sabia que não tinham nada a ver comigo. O meu gerente mencionou que Grant tinha cancelado 2 jantares privados e mudado várias reuniões para o seu escritório. A proposta de Martin tinha sido abandonada depois de uma revisão independente. Mais surpreendente foi o que ouvi de um dos associados de longa data de Grant que veio almoçar. O Mercer faz perguntas agora, disse o homem a outro convidado, soando quase ofendido com isso. Você diz-lhe que algo é perfeito. Ele pergunta o que há de errado com isso. Você concorda demasiado depressa. Ele pergunta o que você não está a dizer. Quase deixei cair a cafeteira. Grant tinha ouvido não apenas o meu limite, mas a razão por detrás dele. Entretanto, a minha própria vida continuava. Terminei o projeto final do meu certificado de gestão de hospitalidade às 2h17 de uma terça-feira de manhã, sentada à minha mesa da cozinha com café frio e uma pilha de notas ao lado. Quando o e-mail de confirmação chegou 3 dias depois, li-o 2 vezes, depois 5 vezes. Eu tinha passado. Ri sozinha no meu apartamento até os meus olhos se encherem de lágrimas. Não era uma mansão. Não eram $500 deixados debaixo de um copo de água. Era meu. 2 meses depois, a gerência do Bellamy's ofereceu-me uma posição de assistente de eventos, melhor salário, horários regulares, uma oportunidade de ajudar a coordenar funções privadas
em vez de apenas a servir. Aceitei antes que o medo pudesse falar comigo para fora disso. A minha primeira grande atribuição foi um baile de caridade no salão do hotel ligado ao restaurante. Na noite do evento, usei um vestido azul marinho simples e um crachá em vez do meu uniforme preto de garçonete. Passei 3 horas a verificar listas de assentos, a resolver problemas de catering e a lembrar-me de que pertencia ali porque tinha ganho o direito de lá estar. Então vi o nome dele na lista de convidados, Grant Mercer. O meu coração traiu-me imediatamente. Ele chegou às 20h15, fato escuro, expressão calma. Várias pessoas abordaram-no antes que ele tivesse atravessado metade do salão. Observei do lado da mesa de registro enquanto executivos, doadores e funcionários da cidade se reuniam à sua volta. Grant cumprimentou-os educadamente. Nada mais. Então os seus olhos percorreram a sala e encontraram os meus. Ele parou de ouvir o homem que falava ao seu lado. Eu sabia porque tinha visto aquela quietude exata antes. A primeira noite no camarote privado, apenas desta vez, eu não estava a segurar água com gás. Eu não estava perdida e ninguém me estava a pedir para sair. Grant desculpou-se e caminhou na minha direção. As pessoas tentaram chamar a atenção dele pelo caminho. Ele reconheceu-as, mas não parou. O meu pulso tornou-se mais alto a cada passo. Ele parou a poucos metros de mim. O seu olhar desceu brevemente para o meu crachá. Coordenador assistente de eventos. 3 semanas oficialmente. Um pequeno sorriso apareceu. Você conquistou isso. Essas 3 palavras significavam mais do que qualquer oferta que ele alguma vez me tinha feito. Eu conquistei. Parabéns, Claire. Obrigado. O silêncio instalou-se entre nós, mas era diferente agora. Não desconfortável, cauteloso. Grant olhou para o salão cheio atrás dele. Eu tenho praticado. Praticado o quê? Perguntar em vez de decidir. Cruzei os braços, a tentar não sorrir. Como é que isso está a correr? Lentamente. Isso parece saudável. Ele assentiu em direção a uma mesa vazia perto das janelas. Posso sentar-me consigo quando tiver uma pausa? Não havia comando escondido dentro da pergunta. Nenhum arranjo já feito. Ele estava a dar-me algo mais difícil para um homem como Grant do que dinheiro ou influência. Uma escolha. Olhei para a cadeira vazia e depois de volta para ele. Eu tenho 20 minutos às 21 horas. Então esperarei. E ele esperou. Exatamente às 21 horas, encontrei Grant sentado à mesa perto das janelas com 2 copos de água e mais nada. Ele levantou-se quando me aproximei, depois parou como se lembrasse que nem todos os gestos precisavam de se tornar uma afirmação. 20 minutos, lembrei-lhe. Foi-me prometido 20. Não lhe foi prometido nada. Você pediu, certo? Ele sorriu. Ainda a praticar. Sentei-me em frente a ele, enquanto Manhattan cintilava para lá do vidro. Pela vez primeira, Grant Mercer não tinha camarote privado, pastas, nem um círculo de homens à espera da sua aprovação. Apenas uma cadeira vazia em frente à minha. Você desapareceu, disse eu. Você disse-me para deixar ir. Eu deixei. Você podia ter voltado eventualmente. As suas sobrancelhas ergueram-se. Isso soa suspeitosamente diferente do que você disse. Ri. Não desfrute disto demasiado. Estou a tentar não o fazer. O salão encheu-se atrás de nós com discursos, brindes e conversas cuidadosamente polidas. A cada poucos minutos, alguém olhava para Grant. 2 vezes, homens aproximaram-se da nossa mesa. Ambas as vezes, Grant cumprimentou-os educadamente e disse-lhes que estava no meio de uma conversa. Então a sua atenção voltou-se completamente para mim. Não deveria ter importado. De alguma forma, importou. Ouvi dizer que você mudou a forma como conduz as suas reuniões, disse eu. As pessoas falam demasiado. As pessoas sempre falaram. Eu comecei a ouvir de forma diferente. Os seus dedos pousaram ao lado do seu copo de água. Descobri que quando alguém diz que tudo é perfeito, geralmente há um problema escondido atrás da palavra perfeita. Isso soa familiar. Eu tive uma excelente professora. Abanei a cabeça. Não me torne responsável pelo seu desenvolvimento pessoal. Tarde demais. O calor na sua voz apanhou-me de surpresa. Então ele ficou sério.
Você estava certa sobre outra coisa. Apenas uma coisa, Claire. Desculpe. Ele olhou para o salão. Eu passei anos a acreditar que respeito significava que as pessoas seguiam as minhas decisões. Eu nunca perguntei se elas me confiavam o suficiente para discordar. Pensei na primeira noite. 6 homens em volta de uma mesa de nogueira. Todas as respostas polidas, até refletirem exatamente o que Grant queria ver. E agora? Agora eu noto quem me diz a verdade quando seria mais fácil não o fazer. Os seus olhos voltaram para os meus. Essa lista é mais curta. A minha pausa terminou demasiado depressa. Verifiquei as horas e levantei-me. Eu tenho que trabalhar. Grant também se levantou. Claro, sem decisão destinada a mudar a minha mente. Sem pedido de mais uma hora. Ele simplesmente afastou-se. Dei 2 passos, depois parei. Grant Sim, eu estou livre domingo à tarde. Pela primeira vez, talvez, desde que o conhecia, Grant pareceu genuinamente surpreendido. Essa informação ou um convite? Sorri. Você realmente tem estado a praticar. Preciso de clareza. Café domingo às 14 horas, em algum lugar comum. Defina comum como em algum lugar onde o café não custa $18. Ele riu. Eu consigo isso. Comecei a andar de volta para o salão, mas ouvi alguém chamar o seu nome do outro lado da sala. Seguiu-se outra voz. Então, outro. Pessoas poderosas queriam a sua atenção novamente. Olhei para trás. Grant reconheceu-as, mas os seus olhos encontraram os meus uma última vez antes que eu desaparecesse na multidão. Meses antes, eu tinha entrado na sua sala privada por engano e pensei que o poder era a capacidade de fazer todos ouvirem. Grant ensinou-me algo diferente ao aprendê-lo ele mesmo. O verdadeiro poder era saber quando não mandar, quando não interferir, quando deixar uma porta aberta em vez de a trancar atrás de alguém. Ele podia controlar uma sala com algumas palavras calmas. Mas ele finalmente tinha aprendido que o respeito não podia ser ordenado, a honestidade não podia ser comprada, e o carinho significava nada sem escolha. Ele reinava em todas as salas que entrava. Eu nunca pedi um lugar em nenhuma delas. De alguma forma, foi por isso que a minha se tornou a voz que ele escolheu.